Olá, eu sou o Werner, eu sou da Igreja Evangélica Nazarena de São José dos Campos e para mim é uma satisfação poder estar aqui e trazer alguma coisa para você, meu irmão, meu amigo que está me ouvindo. Eu creio que quase todos já devem ter ouvido falar essa expressão, no fundo do poço. Geralmente a gente escuta falar, puxa, aquela pessoa chegou no fundo do poço. Nossa, aquele país chegou no fundo do poço, aquela situação chegou no fundo do poço. O que isso quer dizer para a gente? Quando a gente usa essa expressão no fundo do poço, quer dizer que chegamos num limite, né? Às vezes a situação ficou tão ruim que parece que não tem como piorar, né? Está no limite, né? E a gente vê que na história já passamos por diversas coisas que se pode até dizer que chegou-se no fundo do poço, né? Nós vemos o caso das guerras, as guerras mundiais. Eu creio que aqui no Brasil não foi tão afetado, mas tem países, principalmente na Europa, que a situação chegou num ponto que se pode dizer que chegou no fundo do poço, né? Parece que não tinha mais o que piorar, né? Tão ruim que estava a situação. No Oriente Médio também tem países nessa situação. Não só questões de guerra, mas pandemias, né? Tantas pandemias que a gente já viu que aconteceram nesse mundo, né? No passado, no começo desse século, tivemos a gripe espanhola e milhares de pessoas morreram. E atualmente estamos passando também por uma pandemia e muitas pessoas têm morrido, né? E tem pessoas que podem estar falando, puxa, chegamos no fundo do poço. Que situação terrível que estamos vivendo, né? E também no âmbito pessoal, né? Às vezes a situação do país está melhor, mas na sua vida particular você está passando por situações que você fala, pô, estou no fundo do poço. Situações financeiras, situação de saúde, situação familiar. Então tem diversas coisas que a gente pode dizer isso, né? Que usar essa expressão chegou-se no fundo do poço, né? Mas hoje eu quero estar falando aqui com vocês a respeito de uma personagem bíblica que eu creio que ela não chegou no fundo do poço, mas ela estava no poço, literalmente, né? E essa personagem, ela é a mulher samaritana. Eu creio que uma boa parte deve ter ouvido falar a respeito dessa mulher, a mulher samaritana. E eu quero estar lendo aqui na Bíblia, no livro de João, no capítulo 4, do 1 até o 19. Mas vamos dar uma pausa no meio do caminho, né? Então eu vou começar a ler para vocês aqui. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, à cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Vamos dar uma paradinha aqui, depois a gente continua. Então, eu falei que nós estamos falando sobre a mulher samaritana. Mas Jesus também era um dos grandes personagens, um dos principais personagens dessa história. E esse fato dessa história aqui ocorreu quando Jesus ele estava em pleno ministério.
ele estava pregando para multidões, e aqui Jesus ele estava na região da Judéia. Vou até mostrar o mapinha aqui, espero que todos entendam, né? Bem simples. Jesus estava na região da Judéia e ele sentiu a necessidade de ir para a Galileia, que fica aqui em cima. E era necessário para Jesus chegar a Galileia e atravessar pela região de Samaria. Mas o que acontecia? Acontecia que os judeus, Jesus era um judeu, eles não se davam com os samaritanos, com o povo de Samaria. Eles tinham uma inimizade muito grande por questões religiosas. E quando eles precisavam, os judeus, irem para a Galileia, ou para subir aqui para cima, eles davam a volta para chegar na Galileia, para não ter que passar por Samaria, de tamanha que era a inimizade entre os judeus e os samaritanos. Então, mas aí Jesus, ele precisava ir para Galileia. Então ele decidiu, ele falou com seus discípulos, nós vamos atravessar Samaria para chegarmos a Galileia. Mas por que Jesus fez isso? Porque ele não deu a volta como todo judeu dava, né? Jesus, ele era o Filho de Deus. Ele era o próprio Deus. Ele conhecia todas as coisas que ele fazia tinham um propósito. E Jesus, quando ele se propôs a cruzar Samaria, ele tinha um propósito. Ele já sabia o que ia acontecer ali na frente. E vamos dar continuidade à nossa história para vermos o que foi que aconteceu, né? Então, no versículo 7 do capítulo 4 de João, continuando. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água do poço, né? E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir a buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem aqui. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Muito bem, então continuando a nossa história, Jesus ele chegou lá num poço, lá no meio da região de Samaria, região dos samaritanos. E Jesus, ele fala para os seus discípulos, vão até a cidade comprar alimento. Interessante que Jesus ele tinha um propósito. Ele podia ter falado para os discípulos, olha, os discípulos eram 12, podia ter falado, ó, 6 de vocês vão até a cidade, comprem alimento, e 6 ficam aqui comigo. Eu estou aqui na região de Samaria, pode ser uma região perigosa para um judeu. Não. Jesus falou para os 12,
ou se tinha mais, não sei, vão até a cidade. E Jesus ficou sozinho na beira do poço. E quando Jesus estava ali, surgiu uma mulher samaritana, moradora de Samaria. Era em torno de meio-dia o horário que eles estavam lá. E essa mulher veio tirar água. E Jesus começa uma conversa com ela. Começa um diálogo. E a princípio a gente vê que a mulher rejeita a Jesus. Jesus, quando estava lá, ele pediu para a mulher, ó, dá-me de beber, estou com sede. Qual que foi a reação da mulher? Eu não sei como é que é naquela época, se o judeu tem um sotaque, ou se o samaritano tem outro, que nem aqui no Brasil, o paulista tem um sotaque e o nortista tem outro, né? Quem é do norte tem outro. Quando a gente conversa, a gente percebe quem é quem, né? E no caso aqui, a mulher, quando Jesus pediu água, ela logo percebeu, esse homem é um judeu. E ela fala, como é que você, um judeu, vem e pede água para mim? Você não vê que eu sou uma samaritana? Então ela rejeitou Jesus, rejeitou. Eu não quero papo com você é um judeu, né? Mas Jesus continua a conversa. E Jesus fala para ela, olha, se você conhecesse quem é que está falando com você, se você conhecesse o dom de Deus e quem te fala, você é que ia me pedir água viva e eu te daria. Será que aquela mulher continuou rejeitando Jesus? Ainda assim, continuou sim. A mulher falou, olha, Senhor, como é que você vai me dar água viva? Você está sentado aí na beira do poço, você não tem um balde, você não tem com o que tirar água, como é que você vai me dar água viva? Não tem como, né? Então a gente vê que ela continuou a rejeitar Jesus. Mas Jesus, na sabedoria dele, na onisciência dele, ele sabe todas as coisas, ele continua a conversa. E fala assim para ela, olha, quem beber dessa água, deste poço que está aqui, vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. Opa, aí acendeu uma luzinha naquela cabeça daquela mulher. Opa, isso aí começou a me interessar, né? Fiquei interessado. Nunca mais vai ter sede, né? Então aquela mulher, ela pergunta, fala para Jesus, Senhor, dá-me dessa água, eu nunca mais quero ter sede, né? Seria ótimo isso, né? Não precisa ter mais sede. Ela precisa ir no poço buscar água. Nós, pra gente hoje em dia, que é tudo tão fácil, né? Na modernidade, você vai lá, abre a torneira, mas naquela época era muito difícil tirar água do poço, a água não era limpinha, que nem nós temos hoje. Então era muito difícil para ela. Então já acendeu aquela luz, já, na cabeça daquela mulher, ela já começou a se interessar pela conversa de Jesus. E Jesus, na sabedoria dele, ele continua a conversa e ele toca num ponto crucial da vida daquela mulher. Jesus então fala para ela, olha, vai, chama o teu marido e vem para cá. Aí aquela mulher, eu creio que deve ter ficado olhando, deve ter pensado, puxa, Senhor, eu não tenho marido. Não tenho marido. Aí Jesus respondeu para ela, olha, falou bem, você falou bem, não tem marido. Porque você já teve 5 maridos. E esse que você tem, o 6º, ele não é teu marido. Isso eu disseste com verdade. Então aquela mulher, quando ela escutou isso,
Aí eu creio que aumentou mais o interesse dela pelas palavras que Jesus estava trazendo. Porque ela falou: Senhor, vejo que você é um profeta. Gente, essa situação que essa mulher estava vivendo naquela época, de ter 5 maridos e o sexto que ela tinha, que estava no momento, não era o marido dela, eu creio que infelizmente nos dias atuais isso já não é uma coisa que mexe tanto com as pessoas, né? Mas naquela época isso daqui era um escândalo. A pessoa que estava numa situação dessa, que essa mulher estava, era uma pessoa rejeitada pela sociedade, era uma pessoa rejeitada pela família, uma pessoa rejeitada pelos amigos. E a gente vê que essa mulher, quando ela ia no poço pegar água, ela ia em torno da meio-dia. Por que ela ia nesse horário? Porque nesse horário era o horário que o sol estava mais quente no dia. Aquela região que ela morava era um deserto, então é muito quente. E nesse horário as pessoas não iam lá pegar água. Elas iam de manhãzinha ou iam mais à tarde para fugir do sol. E nesse horário não tinha ninguém. Então ela podia ir lá, que ela não ia ser recriminada, ela não ia ser desprezada, né? Não ia fazer bullying com ela, né? Palavra atual. E então ela ficava lá, podia ir nesse horário. Mas eu fico pensando, o que vocês acham? Você acha que quando ela estava diante daquele poço, sozinha, naquele calor, será que era um lugar bom para ela? Eu creio que não. Eu fico imaginando o que vinha na cabeça dessa mulher. Eu estou aqui diante desse poço, nesse calor, sozinha. Eu sou desprezado pela sociedade, pela minha família. E estou nessa situação terrível. Às vezes ela estava até com uma depressão, não sabemos, né? E era muito difícil para ela estar diante do poço naquele momento. Era difícil para ela, não era fácil. E ela podia até chegar a pensar, puxa vida, eu creio que essa mulher, a gente continuando a leitura aqui, eu não vou ler tudo porque é muito extenso, mas a gente vê que essa mulher samaritana, ela tinha um conhecimento das leis, dos mandamentos de Deus. Então ela podia, talvez até lá diante do poço, diante daquela situação triste que ela vivia, até questionar, onde está Deus? Onde está Deus? Agora eu pergunto, onde estava Deus naquele momento? Deus estava do lado dela. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias prometido. Jesus é aquele que diz que eu e o Pai somos um. Então o próprio Deus estava ali encarnado, na forma de um homem. Jesus estava do lado dela. E continuando essa conversa, Jesus com ela, a gente vê que eles entraram num assunto que diz respeito a essa desavença que tinha entre judeus e samaritanos. Continuou essa conversa falando sobre adoração e chegou-se até um ponto que essa mulher falou para Jesus que eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Quando chegou-se nesse ponto da conversa, Jesus, ele se dá a conhecer para a mulher e ele diz: eu sou esse Messias. Sou eu que falo contigo, o Messias. Irmãos, meus amigos, essa mulher era cheia de problemas.
cheia de dificuldades. Quando ela estava lá no poço e chegou Jesus, ela não conheceu que ele era o Deus vivo, o Deus encarnado. Quando Jesus começou a falar com ela rejeitou Jesus. Mas quando ela começou a dar ouvidos às palavras de Jesus, que são as palavras de Deus, a vida dela começou a ser transformada. Começou a mudar a vida dela. Aqueles problemas, aquelas dificuldades, tudo que ela passava, ela começou a colocar de lado e começou a dar valor para as palavras de Cristo. E quando Jesus se dá a conhecer para ela, diz: eu sou o Cristo, o Messias, ela transforma a vida dela. Transforma de tal modo que aquilo que ela veio fazer ali naquele poço, que era de tirar água e levar para a casa dela, ela nem faz. A gente vê no versículo 28 que diz o seguinte: quanto a mulher, ela deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? As palavras de Jesus foram tão impactantes na vida dela que ela esqueceu dos problemas, ela esqueceu até da água. Ela saiu correndo e foi para a cidade, transbordante de alegria, e convidou o povo daquela cidade, talvez a família dela, fala: venham, vamos até lá no poço de Jacó, tem um homem lá que me disse tudo que eu tenho feito, porventura ele não é o Messias? Então a gente vê a transformação que houve, e aquele povo foi até Jesus, e muitos creram. Jesus ficou 2 dias naquela cidade chamada Sicar, e houve uma transformação naquela cidade. Então o fato de Jesus ter cruzado Samaria e não ter dado a volta, tinha um objetivo. Jesus sabia que havia almas sedentas, que tinha aquela mulher sedenta da palavra, que tinha o povo da cidade sedento. Então a palavra de Jesus, que a palavra de Deus, transformou a vida daquela mulher. Uma mulher que estava vazia, uma mulher que estava cheia de dificuldades, depressiva, se tornou uma mulher transbordante da água viva de Cristo. E de tal forma foi essa transbordação que afetou aqueles que estavam ao redor dela. O povo da cidade foi abençoado também com a palavra de Jesus. Agora eu digo para vocês, para nós aqui, é para mim isso, né? Nos dias atuais, às vezes nós estamos vivendo à beira do poço também. Estamos vivendo à beira do poço. Às vezes nós não damos ouvidos à palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão com depressão, estão com problemas de saúde, problemas financeiros, problemas às vezes até dentro da igreja, dificuldades de tudo quanto é tipo. Às vezes a pessoa está, às vezes até bem, não está com problemas nenhum aparentemente, mas a pessoa está vivendo e não está sentindo que Deus pode estar do seu lado, como Jesus estava do lado daquela mulher. E nós vivemos, às vezes, um vazio muito grande dentro das nossas vidas, porque nós não conseguimos sentir, ou porque nós não ouvimos a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Às vezes Jesus começa a falar conosco, e nós rejeitamos, como essa mulher começou a rejeitar a Jesus no começo. Mas a partir do momento que nós começamos a dar ouvidos à palavra de Deus, à palavra de Cristo, começa a haver transformação na nossa vida. Aqueles problemas, aquelas dificuldades, que às vezes são tão relevantes na nossa vida, às vezes começam
eles começam a ficar de lado, porque Jesus vem e começa a encher o vazio que esses problemas cotidianos nos trazem. Começa a encher esse vazio que muitas vezes temos no nosso coração, que nós tanto almejamos buscar coisas nesse mundo para preencher e não conseguimos. E Jesus vem com sua palavra, ele começa a encher. E quanto mais nós damos ouvidos à palavra de Cristo, à palavra de Deus, mais ela vai nos enchendo e nós vamos transbordar, ter a vida transformada. Então, meu amigo, meu irmão que está ouvindo, quero fazer esse apelo para você hoje. É que você dê ouvido à palavra de Cristo, à palavra de Deus. Não despreze. A Bíblia é a palavra de Deus. Busque nela sabedoria, conforto. Busque se encher nela. Busque alguém que tem conhecimento da palavra para te orientar. Mas não despreze a palavra de Deus. Ela pode mudar a sua vida. O nome de Jesus é um nome poderoso. É um nome que tem poder, que pode transformar a sua vida também. Meu amigo, pense bem nisso que está ouvindo hoje, tá? O meu desejo profundo mesmo que todos que estão ouvindo não fiquem mais na beira do poço sofrendo, mas que encontrem a Cristo e tenham a vida transformada. Amém? Queria orar por você, por todos nós também, para que realmente a palavra que foi falada aqui, uma palavra simples, mas que ela possa realmente fazer diferença na sua vida. Que Jesus entre no seu coração e você possa transbordar a você, a sua família, possam transbordar a palavra de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, eu quero agradecer por o Senhor ter se deixar registrado em Tua palavra esses fatos, ó Pai, que ocorreram, que são de tremenda relevância para nós hoje e falam aos nossos corações. Senhor, meu Deus, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que essa palavra que foi lida, foi falada, possa realmente estar entrando no mais profundo do coração de todos que estão ouvindo e que realmente possa ser uma palavra de transformação, uma palavra de mudança, uma palavra, ó Deus, que realmente possa fluir como rios de águas vivas, como Jesus falou aqui, ó Deus. Abençoe essa palavra, seja com todos que estão ouvindo isso daqui. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, meus amigos, um abraço a todos vocês. É o meu desejo que Deus os abençoe. Amém.